Então, na nossa última aula, né, eu tinha parado com vocês para resolver essa outra equação do segundo grau, né? E eu estava mostrando para vocês os diferentes raciocínios. Então, eu fiz o seguinte, né, que você tô tentando ajudar vocês a resolver mais rápido, né, a ganhar uma certa agilidade na soma e produto. Soma e produto. Soma, produto. A soma, a gente troca o sinal do B, então a soma é menos 3. E o produto é o C. A gente tem que manter o sinal, menos 108. Ah, então agora o C é negativo. Se o C for negativo, devemos subtrair os valores encontrados. Então agora, ao invés de somar, nós vamos subtrair. Então, bora lá, né? Bora lá. Vou pegar aqui o 108 e nós vamos fatorar ele. O 3 não é positivo? Claro que é. Aonde você viu que o 3 estava negativo? O 3 é positivo mesmo, mano. Troca o sinal, né? Aqui tá menos 3, fica 3 positivo, pô. Com certeza. Né? Só para ver se tava alguém prestando atenção. Certinho, gente. É isso aí, tá? Então vamos lá. Por 2, o negócio vai dar 54. 54 menos 2 nunca que é 3. Então vou continuar. Por 2 dá 27. E aqui ficou 4. 2 vezes 2, 4. 27 menos 4 nunca que é 3. Eu continuo. Por 3 vai dar 9. E aqui agora ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 9 menos 12 é menos 3. E eu quero que dê 3 positivo. Então é porque é 12 e menos 9. 12 e menos 9. Seria menos 12 e 9 se fosse essa equação aqui, ó. Quer ver? Se fosse mais 3x, aí a resposta seria menos 12 e 9 positivo. Por quê? Porque aqui, ó, pela nossa teoria, né, a soma tem que dar o sinal trocado. Então seria menos 3. E para essa soma de dois sinais diferentes dar menos 3, o 12 tem que ser negativo. Então seria menos 12 e 9. Enfim, você é obrigado a saber isso? Não. Eu estou te passando raciocínios, tá? Para que você consiga resolver equações quadráticas mais rápido. Mas fica a seu critério. Se tu quer aplicar o bom e velho Bhaskara, né, a forma quadrática, fica à vontade, papai. Fica à vontade, tá bom? Tem tem segredo não, tem erro não. Viu? Tem erro não. Bom, com isso, a gente consegue fazer o estudo mesmo do gráfico de uma função quadrática. Gráfico. Vocês já viram isso alguma vez na vida. O que é o gráfico, hein, gente? De uma função quadrática. Deixa eu abrir aqui as mensagens aqui para eu ver. O que seria, hein? O gráfico de uma função quadrática? Muito bom, Léo. O gráfico de uma função quadrática é uma
parábola. É uma parábola. Essa parábola parece um U, parece a letra U. Deixa eu fazer um negócio aqui, rapidinho. Só pegar aqui. Parece a letra U. Mas não é a letra U, né? Só parece. Mas não é. Aí, essa parábola, ela pode ser concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Pera aí, não tá dando certo aqui, por quê? Ah, deu. Ô, velho, o programa deu um lag aqui. Ah, agora foi. Deu certo. Concavidade voltada para cima ou concavidade para baixo. O Dudu tá falando aí que pode parecer um N, mas depende desse N, né? Depende de quem faz o N, né, o Dudu? Mas é aceitável, né? Vocês lembram aí quando que ela é concavidade para cima, né? Quando eu disse que ela parece um U, é porque ela realmente parece um. Ela é desse jeito aqui, ó. Ou ela é assim, ou ela é assim. Quando que ela é concavidade para cima? Vocês lembram aí? Não lembra? Quando o B é positivo. Quase, mano. Quem que é positivo, Wellington? Exatamente. Tá? Não é o B, viu, Manão? É quando o A é positivo. Então, todas as vezes que o A for positivo, você vai ter uma parábola côncava para cima. Aí, ó. Mais ou menos isso. Uma parábola côncava para cima. Observe que isso aqui é uma carinha o quê? Feliz. Se eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa feliz. Oh, carinha feliz. Então, se eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa feliz, tá? A positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, a concavidade será voltada para baixo. Você estava na aula passada, não, Dudu? Tava dormindo aí, velho? O A pode ser zero, gente? Sim ou não? O A pode ser zero ou não? Pode não, né? Por que, que o A não pode ser zero? Aham. Eu disse para vocês que o A tem que ser diferente de zero. Porque se o A for zero, acontece o que o Léo está falando. A função vira afim. Se o A for zero, Dudu, isso aqui some, mano. Ó. Só sobra uma função afim, uma função do primeiro grau. Ou seja, vira uma reta. Então, por isso que o A não pode ser zero. Então, se o A for positivo, galera, eu tenho uma carinha feliz, com cavidade voltada para cima. E se eu sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa triste, com cavidade voltada para baixo. Beleza? Então, olha só. Isso não é como função afim. Tu falar crescente, decrescente. Tu não pode falar isso, não. Nossa, assim é crescente, assim é decrescente. Se tu falar isso e falar que foi meu aluno, eu vou te dar um cascudo.
Não pode, gente, não pode, tá? Não é crescente e decrescente. É concavidade para cima, tá? Vou fazer assim, ó. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ó. Cala a boca, tio. Aqui, ó. Essa é a vantagem da aula em casa, né, gente? Eu tô com a janelinha hoje aberta para entrar um ventinho aqui, porque o calor tá tenso. Eu não sei como é que tá aí para quem mora em Anápolis, Silvânia. Tem uns alunos que moram quase no Acre também. Eu não sei como é que tá por aí, mas aqui em Goiânia tá um calor. Concavidade para cima. E aqui, concavidade para baixo. Viu? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Ah, professor, por que não é crescente, não é decrescente? Vou te explicar, calma, filho. Olha aqui. Esse pontinho da parábola é um pontinho muito especial. Esse pontinho da parábola é um pontinho muito especial. Observe que antes desse ponto, a parábola decresce. E depois desse ponto, ela cresce. Já aqui, esse pontinho, acontece o contrário. Antes, ela cresce. E depois, ela decresce. Por isso, gente, que eu não posso falar que assim é crescente e assim é decrescente. Sabe por quê? Porque é as duas coisas ao mesmo tempo. A parábola, em todo o seu domínio, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é crescente e também decrescente. Ela é as duas coisas. Então, por isso que a gente fala concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Agora, esse pontinho que eu mostrei para vocês é justamente o ponto em que a parábola muda a trajetória. É nesse ponto que ela muda a trajetória. Se antes ela estava decrescendo, chegou nesse ponto, ela vai crescer depois. Se antes ela estava crescendo, chegou nesse ponto, ela vai decrescer. Então esse ponto, sabe o que ele é da parábola? Ele é o nosso vértice. Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho, ele é o nosso vértice da parábola. Esse pontinho aqui, ó, ele é o nosso vértice da parábola. E como nós estamos falando de função, de gráfico, eu tenho um valor para x e um valor para y. Então eu vou ter o que nós chamamos de x vértice e y vértice. X vértice e y vértice. Então, você precisa saber como se calcula o x vértice e o y vértice. O x vértice, ele é o ponto médio das raízes. Você tem uma funçãozinha lá, ó. Aqui a parábola, ó. O x vértice, esse valor que está aqui no meio, é a metade desse cara e desse cara. É a metade das raízes. Ou seja, o x vértice seria eu fazer a soma das raízes dividido por 2.
O x-vértice seria eu fazer a soma das raízes média aritmética dividido por 2. Só que a soma, nós vimos pela teoria de soma e produto, que é menos b sobre a. Divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Menos b sobre a vezes 1 sobre 2, isso é menos b sobre 2a. Por isso que o x-vértice a gente calcula fazendo menos b sobre 2a. É uma formulazinha. E o y-vértice? Eu deveria substituir no lugar do x esse troço doido aqui, menos b sobre 2a, e aí você vai chegar no y-vértice. Como que a gente calcula o y-vértice? Menos delta sobre 4a. Então, olha só. Vamos supor... Cadê aqui? Vamos pegar aqui um que eu fiz aqui, bem facinho aqui, ó. Aqui, ó. Essa função, x² menos 10x mais 24. Vamos desenhar ela. Vamos esboçar o gráfico dela. fx igual a x² menos 10x mais 24. O que eu faria para desenhar essa função? Algo inevitável que você não pode deixar de ter para desenhar essa função é o vértice. Então, nós precisamos do vértice. Essa é a primeira coisa que a gente precisa. Depois do vértice, nós vamos precisar das raízes, se houver. Porque tem equações que nós não temos raízes reais. A gente tem raiz, mas não é um número real. Por exemplo, quando o delta dá negativo. Quando o delta dá negativo, gente, a gente tem resposta, só que não é um número real. Tá? Então, nós precisamos do vértice, das raízes, se houver. E se não houver, para ficar bem perfeitinho, o valor do C. Essas três coisinhas aqui serão importantes para a gente desenhar a função. Tá? Vamos lá, então. Vamos desenhar essa função. Vamos calcular primeiro o vértice. Então, como que eu calculo o x-vértice? Ó, x-vértice é menos b sobre 2a. Bem devagarzinho, porque é o primeiro, né? O menos da fórmula. O b é menos 10. Sobre 2 vezes o a. Ou seja, 2 vezes 1. Menos vezes menos é mais, então fica 10 dividido por 2. Meu x-vértice é 5. Para calcular o meu y-vértice, você tem duas formas. Tá? Para calcular o y-vértice, você tem duas formas. Você pode... vai ficar aqui mesmo. Você pode substituir no lugar do x, colocar 5. Ou você pode fazer a fórmula, menos delta sobre 4a. Você escolhe, tá bom? Provavelmente, a maioria dos alunos escolhem menos delta sobre 4a. Por quê? Porque para encontrar as raízes, ele acaba fazendo delta.
Então eu vou fazer o delta. Não, vou fazer o delta. Eu vou fazer. Vamos fazer o delta. Deltinha é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 24. Então vai dar 100 menos 96. 100 menos 96, 4. Pronto. Então o nosso y vértice é menos delta sobre 4a. Então vai ficar menos o delta, que é 4, sobre 4 vezes o valor do a. 4 vezes 1. Menos 4 dividido por 4. Menos 1. Então, eu já encontrei os vértices. O vértice. Qual que é o vértice? O meu vértice é o x valendo 5 e o meu y valendo menos 1. Agora eu vou para o próximo passo, que é as raízes reais, né? Se houver. E nós já sabemos essas raízes. Nós já fizemos e encontramos que o x' é 4 e o x duas linhas é 6. Então, nós já temos as raízes também. Nós temos as raízes reais. X' é 4. X duas linhas é 6. E o valor do C, eu também tenho. É só olhar para a função. Eu sei que o C é 24. Então, agora que eu tenho esses 3 passos, gente, eu consigo desenhar a função. Eu consigo desenhar essa função. Como que seria o desenho dessa função? Bom, o desenho dessa função seria o seguinte. Quando eu coloquei aqui para vocês, ó, resolver uma equação do segundo grau é encontrar os valores onde o gráfico toca o eixo x. Então você viu que eu encontrei 2 respostas, que foi o 4 e o 6. Então significa que essa parábola ela vai passar no eixo x valendo 4 e nele valendo 6. Meu desenho não vai ficar proporcional, tá bom? Eu vou fazer assim para ficar melhor para a gente entender. 6. Agora o vértice. Falta o vértice. Quais são as coordenadas do vértice? Nós vimos que o vértice é o x valendo 5. Então seria aqui o meu x valendo 5 e o meu y valendo menos 1. Então aqui seria o meu vértice. Portanto, gente, agora é só desenhar essa função seria isso o desenho dela. Ué, professor, e o C? É aqui, gente, ó. Nesse ponto que está em cima do eixo Y, é porque o x vale 0. Se eu jogar 0 para o x, essa parcela 0, essa parcela também 0 e sobra o 24. Por isso, sempre onde uma parábola tocar o eixo Y, é o valor do C. No caso aqui é 24. Então, esse seria o desenho dessa função quadrática. Ah, professor, e quando não tiver raízes reais? Você precisa só do vértice e do C. Se não tem raízes reais, não tem.
você fica só pelo vértice e pelo C, você consegue fazer o desenho perfeitinho, bonitinho. Agora, observe o seguinte, que nesse meu desenho que eu fiz aqui para vocês, né, que é difícil fazer bem certinho mesmo, por causa que eu não tenho a luva para escrever na mesa. Aí acaba que a mão vai suando. Ai, ai. Aí, melhorou um pouquinho. Mão vai suando. Observe o seguinte, que eu não tenho desenho aqui para baixo. Eu não tenho desenho aqui para baixo. Por quê? Porque o vértice, nesse caso, ele é o meu menor valor da função. Ele é chamado de ponto mínimo. Então, quando a parábola é côncava para cima, esse ponto, que é o vértice da parábola, ele vai ser chamado de ponto mínimo. Ponto mínimo. E aqui, eu não tenho mais nada para cima desse gráfico. Então, nesse caso, quando ela é concavidade voltada para baixo, esse ponto, ele vai ser chamado de ponto máximo. Então, todas as vezes que você vê um exercício falando de mínimo ou de máximo, ele está querendo o vértice da parábola. Em física, pessoal, vocês já estudaram movimento uniformemente variado, né? Sim ou não? Esse ano já, né? Com o professor Gustavo, se eu não me engano. Já. Beleza. Provavelmente, vocês já devem ter visto, né, a equação, não, provavelmente não, certeza. Vocês já viram a equação da função horária lá no movimento uniformemente variado, né? Soninha, sozinha, viu, tarado, meio, atrapalhado ao quadrado. Ou Silas sozinho viu tarado no meio da Avenida T2. Né? E por aí vai. O Silão dá aula pra vocês, né? Dá não. Não sei. Não, dá, o Silas dá aula pra vocês, não. Mas vocês conhecem o Silas, é um mãozinha. Aí, quando você vê isso aqui, né? Famosa essa Avenida T2, é famosa mesmo. Quando você vê isso aqui, gente, é uma função do segundo grau, pô. Né? É uma função do segundo grau. Então, é uma parábola o desenho disso. Se você fosse fazer o gráfico da função horária em função do tempo, é uma parábola. E aí, você aprende lançamentos horizontais, onde a nossa aceleração é a aceleração gravitacional. Então, vai aparecer um menos aqui e a gravidade. Aí a parábola fica com cavidade para baixo. Aí, você vê aqueles exercícios assim, olha, o Anselmo perdeu R$10 pro professor Pedro Ítalo. Aí o Anselmo ficou bravo demais da conta. Sabe o que o Anselmo fez? O Anselmo, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, por ter perdido 10 conto, à toa, de graça, porque foi os 10 conto mais fácil que o Pedro Ítalo já ganhou na vida. Aí ele pegou e jogou uma pedra pra cima, porque ficou doido. Tá, sei lá, nem sei aonde que ele tá. Ele tá lá na casa dele e falou assim: eu vou jogar uma pedra aqui, eu vou acertar sua cabeça aí, professor Pedro Ítalo, porque você pegou meus 10 contos. Aí ele acha que lá de Anápolis vai acertar aqui, ou lá de Silvânia, ou lá do Corumbá, ou lá do Acre, não interessa da onde. Vamos supor que seja Anápolis. Lá de Anápolis ele jogou a pedra, com o objetivo de tentar me acertar. Aí a pedrinha pegou e fez isso aqui, ó.
caiu. Caiu bem aqui. Né? Caiu bem aqui. Aí suponha, né, uma suposição, que o exercício fale que o seguinte, que essa função descrita pela pedrinha jogada pelo Anselmo é a função fx igual a menos x quadrado mais 11. Deixa eu ver o que é mais aqui. 10, eu vou fazer negativo. Menos 10. Pronto. Um exemplo. Faz de conta que é isso aqui. Fx quadrado igual a menos x quadrado mais 11x, né? Mais 11 chans, menos 10. Aí o exercício vem e pergunta. Isso, na física, você deve ter visto isso aqui. Pergunta. Qual a altura máxima que a pedra que o Anselmo jogou atingiu? Qual a altura máxima atingida pela pedra do Anselmo? Gente, você viu que ele falou máximo? Você viu que ele falou máximo? Eu quero vértice. Falou máximo, eu quero vértice. Aí, é aí que está o negócio. Se ele falou altura máxima, tu concorda comigo que ele está querendo saber esse tamanho aqui, ó, a altura máxima? E esse tamanho aqui não seria o y? Então, nesse caso, o exercício está calculando, está querendo que você calcule o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Tu faria o deltinha, que é 11 ao quadrado, 121. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, então dá mais 4, menos, vezes menos 10, então dá menos 40. 121 menos 40 dá 81. Então seria menos 81 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Fica 81 dividido por 4. 81 dividido por 4 vai dar 20,25. Pronto. Então, a altura máxima atingida pela pedrinha do Anselmo seria 20,25 metros. Então, isso aqui vale também lá para a física. Os conceitos básicos que estão por trás são esses aqui. Agora, se ele perguntasse quantos metros a pedra percorreu até atingir a altura máxima, quantos metros na horizontal a pedra percorreu até atingir a altura máxima? Aí, então, meus amores, eu ia estar querendo saber esse tamanho. E esse tamanho seria o x-vértice. Então, se a pergunta fosse quantos metros na horizontal percorreu até a pedra atingir a altura máxima, a gente ia fazer o x-vértice, que é menos b sobre 2a. Então, ficaria menos 11 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Fica 11 dividido por 2, 5,5. Ah, então olha que lindo, maravilhoso. Eu sei que ela percorreu 5,5 metros na horizontal e a altura máxima seria 20,25 metros. Eu estou te mostrando uma aplicação de física para mostrar para você que é matemática. Então, se ele falar de máximo ou de mínimo, ele está querendo o vértice da parábola. Tá? Então, minha aula está acabando. Vamos recapitular o que eu falei aqui? Olha o que eu falei para vocês nas aulas de hoje. Ó, vocês começaram a aprender agora, né, comigo, função polinomial do segundo grau, ou mais conhecida como função quadrática. É toda função do tipo fx igual a ax quadrado mais bx mais c. O a, o b e o c são números reais e o a não pode ser zero. Dudu, o a não pode ser zero, porque se o a for zero,
a função deixa de ser quadrática e vira do primeiro grau. Fechou, mano? E para resolver uma equação do segundo grau, é você igualar ela a zero. Ou seja, é encontrar os valores de x que satisfazem aquela equação, é encontrar as raízes daquela equação, é encontrar os valores onde o gráficozinho toca o eixo x. E para resolver, você pode fazer a fórmula quadrática, que é a fórmula de Bhaskara, tu pode fazer soma e produto, ou tu pode fazer aquela velha malandragem que eu te ensinei do fatorando. Na dúvida, filho, não arrisca não, faz Bhaskara, tá bom? Na dúvida, faz Bhaskara. Mas conforme você treina isso aqui, fica muito fácil para você. E aí nós resolvemos algumas equações aqui, por soma e produto e por fatoração. Eu não poderia ter feito Bhaskara, eu que não quis fazer Bhaskara, vocês estão no primeiro ano no ensino médio, não vou ficar perdendo tempo fazendo Bhaskara, né? E aí nós vimos o gráfico. O que é o gráfico? Por enquanto nós estamos aprendendo que é uma parábola. E nós só estudamos o coeficiente A, que se refere à concavidade dela. Se eu sou uma pessoa positiva, eu sou feliz, carinha feliz, concavidade voltada para cima. Se o meu A é negativo, se eu sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa triste, concavidade voltada para baixo. Se ela é côncava para cima, eu tenho ponto de mínimo. Se ela é côncava para baixo, eu tenho ponto de máximo. O mínimo e o máximo é o vértice. Então eu preciso saber como se calcula o vértice. O vértice é x vértice é menos b sobre 2a. E o y vértice menos delta sobre 4a. Beleza? Menos b sobre 2a e o y vértice menos delta sobre 4a. E para desenhar o gráfico, eu preciso do vértice e do C. O vértice e o C já está ótimo, está perfeito o vértice e o C. Mas as raízes é para o negócio ficar mais redondinho. E você precisa então das raízes. Aí o Léo vem aqui e me lança essa pergunta. Professor, e o que acontece se não tiver raiz real? Beleza, Léo, olha aqui para tu ver, mano. Suponha que eu tenha essa função, ó. Fx igual a x quadrado menos 4x mais 5. Vai vendo, Léo. Bora calcular o deltinha. Deltinha é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Ih, rapaz, 16 menos 20 é menos 4. Eita, o delta deu menos 4. O que isso significa? Que nós não temos raízes reais. Sabe o que isso significa então, Léo? Que não vai tocar o eixo x. A parábola não tocará o eixo x. Porque se tocar o eixo x, tinha que ter raiz real. Mas não tem. Então, Léo, não vai tocar o eixo x. Ah, professor, então não tem como fazer o gráfico? Claro que tem. Tem como. Para isso, a gente precisa calcular o x vértice e o y vértice. X vértice menos b sobre 2a. Fica o menos da fórmula, o b que é menos 4, sobre 2 vezes o a, então 2 vezes 1. Então fica 4 dividido por 2. Meu x vértice é 2. Agora falta o y vértice. Y vértice é menos delta sobre 4a. Então nós vamos ter o menos da fórmula, o delta que é menos 4. Eu calculei o deltinha aqui, deu menos 4. Sobre 4 vezes o a. Então 4 vezes 1. Fica 4 dividido por 4 é 1. Então, Léo, seguinte. Eixo x, eixo y. Qual é o vértice? É o x valendo 2 e o y valendo 1. Esse
é o meu vértice. E essa parábola, como o meu A é 1, ela é uma parábola côncava para cima. Então, só com isso aqui eu já consigo fazer o desenho. Mas talvez não ficaria perfeito, porque você poderia fazer o desenho desse jeito. Para ficar certinho, filezinho, basta você marcar o C. O C não é 5? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. O C é 5. E o Y bate no 5. Exatamente, Léo. Exatamente. Então, aqui, ó, eu já sei que essa parábola, Léo, seria assim, ó. Gente, não é um V não, viu? Não é um V não. Tá bom? Tem uma leve curvinha aqui, tá? Para fazer esse negócio aí de ser o vértice. Não seria esse o desenho, né? E aí, para a casa de vocês, eu quero que vocês façam essa função aqui para mim, tá? E aí eu vou passar também algumas atividades do livro. Tá bom? Eu quero que vocês desenhem para mim essa parábola aqui, ó. Essa parábola aqui. Tá bom? Então é isso. Gente, muito obrigado por hoje. Foi uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Quarta-feira que vem é nós de novo. Beijo pra quem de beijo, abraço pra quem de abraço. O povo nem espera a gente despedir. Tchau, obrigado.